A paz do Senhor aos irmãos. Vamos aqui mais uma vez dar continuidade às nossas lições da revista Dons Espirituais e Ministeriais. Hoje nós vamos falar o ministério de mestre ou doutor. Então vamos mais uma vez estar aqui falando sobre essas lições, mas antes de mais nada, vamos estar entrando em oração. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, te apresento essa lição. Peço que o Senhor venha nos ensinar aquilo que devemos aprender e pôr em prática. Não guardar somente para nós, mas que o Senhor nos oriente no caminho que devemos andar e que a gente não se desvie para o caminho do mal, mas continue indo em sua direção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. A nossa leitura bíblica vai estar em Mateus 7, do 28 ao 29, Atos 13, o versículo 1, e Romanos 12, do 6 ao 7, e Tiago 3, 1. Vamos ler. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12, 6, 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é profecia, seja ela, segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vamos lá para nossa introdução. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas teológicas, filosofia e etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável, que exige muito do que a desempenha. Primeiro tópico vai dizer, Jesus, o mestre por excelência. 1.1. O mestre da Galileia. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discurso eram inflamados pelo amor às pessoas diferentes dos escribas. Ele ensinava como quem tinha autoridade, a verdade e amanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções, amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então, o que acontece aqui? Jesus, ele foi o grande mestre, aquele que ensinava com autoridade, ele ensinava e mostrava o amor ao ensino, e ele deixa um exemplo para a gente como que o mestre tem que ser, como que o professor tem que ser, aquele que ensina com dedicação, aquele que vai atrás para aperfeiçoar, para poder passar para os seus alunos aquilo que tudo que eles devem aprender sobre o reino de Deus. Nós sabemos que Jesus, ele era Deus, ele é Deus, não era? Ele é Deus, e ele já sabia de tudo. Mas quando criança, nós vamos ver um exemplo que ele dá dentro do templo. Ali, quando os pais olham e veem que Jesus não vieram com ele, voltam,
e ele está no templo ensinando. As pessoas ali se maravilhavam com o ensino de Jesus, com tão pouca idade que ele tinha. Mas para a gente ver, todo judeu, ele tem que estudar os mandamentos, ele tem que estudar a lei. Então Jesus, mesmo sabendo de tudo aquilo, ele também estudava. Porque os pais dele colocavam ele para estudar. E aí a gente vai ver que ele falava com alegria, com perfeição, com dedicação. Tanto que é como aqui mesmo diz, Jesus as pessoas ou amavam ou odiavam. Porque amava porque ele pregava com amor e pregava a verdade. Odiava porque não queria aceitar a verdade. Então o professor tem que ser dessa forma. Ele tem que ensinar com amor e ensinar a verdade. Tem que estar entrelaçado. Se você ensina a verdade da Bíblia, a luz da Bíblia, e a pessoa olha para você, ela só tem dois direitos: de te amar ou te odiar. Só. Por quê? Te ama porque você prega a verdade, ou te odeia porque você também prega a verdade. É isso que o professor tem que ser. Mas para ser um professor, é como o Tiago falou, que a gente tem, quando ele fala, Tiago fala: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberei mais duro juízo. É o que ele está falando. Quer ser mestre? Quer ser professor? Se prepara. Esteja preparado para dar aula, para dar as lições, para falar do amor de Deus, para pregar sobre o evangelho do Senhor. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Porque os escribas, é como eles falam, para Jesus, o Senhor prega diferente dos escribas. O Senhor prega com autoridade, os escribas não. O que está dizendo ali? O escriba prega de qualquer maneira, prega porque tem que pregar. Senão, não, hoje eu tenho que ir. Não vá para a escola dominical ensinar, não vai pregar, não vá falar do amor de Jesus só porque tem que ir, não. É o que eu costumo avisar para os meus alunos. Não faça as coisas só porque está escrito na Bíblia. Faça porque está escrito, além de estar escrito, é porque você está fazendo com amor. Hoje eu vou na igreja só porque eu estou na escala. Sabe de uma coisa? Eu vou falar que não dá para mim ir na escala, não. Porque tem pessoa que faz isso, que não quer fazer a obra de Deus com amor, e aí fica inventando histórias. Amém? Ponto 2, o mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemo, educado nas melhores escolas religiosas de Israel, e grande conhecedor da escritura hebraica, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Quem é Nicodemo? Nicodemos era um dos príncipes de Israel, um dos príncipes da sinagoga, e ele teve o melhor estudo possível. Como assim o melhor estudo possível? Ele foi aquele que estudou nas melhores escolas da época, frequentou as melhores faculdades. Imagina as faculdades de hoje em dia. Não estou falando das faculdades assim, meia boca, não. Estou falando daquelas mesmo, que é, como os falam, bam aí no mundo. Aquelas faculdades, as melhores do mundo. Foi isso que Nicodemo estudou. Mas ele sabia que ainda faltava algo nele. Quando ele olha Jesus, ele reconhece: caramba, esse homem, ele foi enviado por Deus, porque tudo que ele faz, ele fala, tem Deus no meio, porque não tem como ele fazer tudo isso sem Deus estar com ele. Se Deus não estivesse com ele, ele não fazia tudo o que ele faz. Então não tem como ele fazer se Deus não está com ele. Ele reconheceu a divindade de Jesus e reconheceu que Jesus era mestre. Então é isso que ele faz. Ele reconhece que o Senhor Jesus é um mestre dos mestres. Ele nunca teve um mestre como o Senhor Jesus era. Então você tem que compreender que mesmo, o que está dizendo aqui, mesmo que você seja a pessoa mais inteligente intelectualmente, eu sou intelectualmente inteligente,
eu sei tudo, eu já li, já escrevi, escrevi tantos livros, já li tantos livros, como às vezes eu vejo, nossa, uma vez eu falei assim, um amigo conversando comigo, nossa, eu já li a Bíblia, eu cheguei uma vez a ler a Bíblia em uma semana, porque eu me converti e não conseguia dormir, eu ficava lendo e não dormia ali. Aí eu falei para ele, tá bom, você leu em uma semana e entendeu alguma coisa? Não entendi, não sei o quê. Aí quando foi ver um tempo, desviou. Já estava pregando tudo, não, já prego isso e aquilo, desviou. Hoje, graças a Deus, esse amigo voltou para a presença do Senhor. Mas é aquilo, as pessoas levantam a mão, se convertem hoje e já querem sair pregando no dia seguinte. Já querem sair pregando no dia anterior. Mas o errado disso não é só eles, não. É as pessoas que botam eles para pregar. Botam eles para ensinar. Ele nem aprendeu e as pessoas já estão botando ele para ensinar. Sabe o que é isso? Porque as pessoas ficam pregando algo. Deus não escolhe os capacitados, o capacito escolhido. Ei, eu já falei isso aqui, falo para os meus alunos lá na igreja. Deus não vai pegar qualquer um e capacitar, não. Ele escolhe os que estão preparados, ele capacita os que estão preparados, aqueles que se preparam. Porque aquele que se acha preparado, se acha capacitado de sentar, é fogo de palha. E aí o fogo na palha pega, pô, acabou, já era. Então se você quer ensinar, se você quer fazer a obra do Senhor, quer pregar, se prepare primeiro, senta para aprender. Tem um aí que uma vez nem era batizado ainda, tá isso e aquilo, fui chamado para pregar. Fui chamado para pregar, tu vai pregar o quê? Não, vou pregar isso aqui, cara, tá... Não é dessa forma não, pastor. Você tá errado, é dessa. Então tá onde? Me perdoe, não sou melhor do que ninguém, mas está fora da presença do Senhor. Por quê? Porque quer pegar aquilo, é como o Tiago falou, ó. Quer pegar, quer ensinar, quer pregar, então aguenta o juízo. Aí você não se preparou, vai ser massacrado. É a mesma coisa eu chegar e falar assim, eu vou lutar boxe com o Mike Tyson. Nunca lutei boxe na minha vida. O que vai acontecer? O Mike Tyson vai me arrebentar. Por quê? Porque eu nunca lutei. Ele lutou boxe a vida dele inteira. Então é aquilo, é um preparo que nós temos que ter. Porque quando a gente está falando isso aqui é o espiritual. Quando você enfrenta o diabo, ele não vai vir... Ah, não, ele não sabe lutar, não. Ele não vai vir com pena de você, não. Ele vai te arrebentar, ele vai te massacrar. Então, para você estar apto a aguentar a artimanha, aquilo que o diabo vai tentar contra a sua vida, se prepare. Se prepare primeiro, para depois lutar contra ele. Ponto 3. O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era imaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas? Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a trazer o mesmo. Vós me chama mestre e senhor, e dizeis, bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O exemplo que Jesus deu aqui, Jesus não está falando aqui que você tem que ficar lavando os pés de todo mundo que está entrando na tua igreja, não. É que você venha ser humilde. O que acontece? Quando a gente dá aula numa escola bíblica dominical, a gente tem várias classes. E às vezes tem alguém ali que sabe até alguma coisa que às vezes o professor não sabia. É a gente ser humilde.
em aceitar, analisar aquele argumento que a pessoa falou e ver se a pessoa está certa, falar, você está certo, realmente. Às vezes até uma correção no próprio professor, professor, não é dessa forma, e você olha, e realmente. Ser humilde em reconhecer que você errou. Ser humilde em reconhecer que aquela pessoa, ela soube explicar aquilo que às vezes você estava até com uma dificuldade. Com um jeito mais simples. Porque às vezes vem uma pergunta, você explica, e a pessoa que está ali, fez a pergunta, está debatendo, querendo debater, não vem. Aí, professor, só me dá uma oportunidade, aí ele vem com a mais simplicidade, ele pega e fala praticamente assim para a pessoa que está ali, tá bom assim ou quer que desenhe? Você tem que ser simples, tem que ser humilde em saber quando tem um assunto que alguém ali no meio sabe mais que você. E aí você vai aprender, porque é o que eu falo com meus alunos. Eu não só ensino, eu aprendo com vocês, eu aprendo com a lição. Eu nunca tinha passado por um discipulado. O primeiro discipulado que eu passei foi a primeira revista que eu li para dar aula. Quando eu olhei, eu falei assim, caramba, minha mente abriu. Meus olhos abriu, falou assim, caramba, eu já tinha passado por um curso teológico, até quero fazer outros. Mas eu olhei assim, quando eu olhei a palavra do discipulado, a primeira revista, a primeira frase, eu falei, meu Deus, eu tenho muito o que aprender. Eu tenho muito o que aprender. E, infelizmente, muitos não passaram pelo discipulado e estão aí, pregando de qualquer maneira, ensinando de qualquer maneira e achando que só ele é o bambambam, só ele é inteligente, só ele sabe das coisas. Então que a gente venha ser humilde, para que a gente possa ensinar sobre a vida de Jesus, sobre o evangelho dele. Amém? Amanhã estarei dando continuidade a essa lição. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a minha vida, te agradecer por tudo e entregar em tuas mãos essa lição que foi dada e que a gente venha meditar nela o dia inteiro. Em nome de Jesus, continue nos guiando e nos protegendo. Obrigado por todo o livramento que o Senhor tem nos dado e ainda vai nos dar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa fazer a sua vida prevalecer na sua vida e todo o ensinamento contigo, que a gente venha aprender tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que hoje a gente